Já sei que o alinhamento do meu pitô com a tubulação é muito importante. E também que o alinhamento do meu tip é muito importante. Então vamos dar uma olhadinha se está alinhado mesmo? Vamos ver? Colocando aqui na posição aberto. E eu vou dar uma olhadinha. Nossa! Tá desalinhado! E agora o que eu faço? Pois é, esse é o assunto do nosso vídeo de hoje. Eu vou mostrar para vocês um método bem simples que com uma chavinha Allen nós podemos ajustar aqui a posição do meu tip e aí fazer uma medição perfeita com os menores erros possíveis. Sejam todos bem-vindos. Essa aqui é a nossa playlist querida da pitometria além do manual, aqui no canal da Sanova. Nessa playlist específica eu falo para vocês dos assuntos da pitometria que tem nos manuais tradicionais e também muito além disso, que são os conteúdos da extensa prática que eu tenho em pitometria. O meu nome é Paulo de Oliveira e eu sou o seu professor de pitometria. Antes de começar o vídeo propriamente dito, eu gostaria de fazer aqui um agradecimento especial à Mecaltec, que é uma parceira nossa aqui no canal. Eles fizeram a gentileza de nos emprestar galgador e pitô bem bonitinho para que nós fizéssemos a playlist da pitometria além do manual. Então assim, pessoalmente eu sou muito grato à Mecaltec e eles contribuem muito aqui com o canal. Além disso, claro, a Mecaltec ela é uma indústria e também é uma empresa de comércio para uma variedade gigantesca de equipamentos para o saneamento. Então eles produzem o pitô, o galgador, o tap e eles vendem isso daí. E também vendem uma infinidade de outros produtos, equipamentos. E aí você pode, e eu recomendo, se você nunca fez isso, dá um Google ali, Mecaltec, e entre na loja deles. Você vai se surpreender com a variedade enorme de produtos que eles têm a oferecer. Segue a dica. Entrando agora então no assunto propriamente dito do alinhamento do meu pitô. Então no canal, na verdade, aqui da pitometria além do manual, nós já temos um vídeo falando especificamente sobre esse assunto. E eu aconselho vocês a verem este vídeo, que inclusive diz que o alinhamento do pitô com a tubulação é a maior fonte de erro para a pitometria. Por favor, editor, coloque aqui um card para eles já acessarem esse vídeo antes de assistir esse aqui. Na verdade não tem muita sequência, se quiser pode assistir aquele ou esse, mas é bastante importante você assistir aquele vídeo para entender realmente que esse alinhamento é muito importante, é a principal fonte de erro para a pitometria. Então brevemente aqui nesse vídeo vou explicar que o alinhamento é dividido em duas partes. Primeiro, para a pitometria nós temos que garantir, quando instalamos o pitô, temos que garantir que o pitô esteja alinhado com a tubulação. Então, visivelmente, vamos olhar a haste do pitô e ver se ele está alinhado com a tubulação. E um segundo tipo de alinhamento é quando nós temos o meu tip na posição aberta e esse tip, a face do tip tem que estar exatamente alinhado com a minha haste. Então, se nós temos essas duas condições atingidas, primeiro, o tip alinhado com a haste e a haste alinhada com o tubo, nós temos uma melhor medição possível, certo? Porque aí o meu tip vai estar exatamente alinhado com o fluxo da água. Então, nesse vídeo, vai ser um complemento àquele vídeo anterior, que eu recomendo vocês assistirem aqui no canal, sobre o alinhamento do pitô, justamente sobre esse critério específico do alinhamento do tip. Caso, se meu tip estiver desalinhado, como eu faço para alinhar ele de uma maneira prática e bem simples. Vamos conversar também um pouquinho sobre por que esse tipo de desalinhamento aqui do meu tip acontece. Então, se você parar para observar em mais detalhes como que funciona o meu pitô, você vai ver que o pitô, na verdade o posicionamento ali dos meus tips é feito aqui nessa parte de cima, por essas pecinhas que nós chamamos de posicionadores. Tá? Então tem dois, um de cada lado, um para cada um dos tips. E aí você vem aqui e pode alterar, por exemplo,
o meu posicionador da posição aberta para a posição fechada, ou aberta e fechada. Tá? E caso você tenha um levíssimo problema de posição aqui desse meu posicionador com a minha vareta, ele já vai refletir numa posição incorreta do meu chip. Tá? Então se você, sei lá, por algum motivo você deu uma batidinha aqui no posicionador e ele desalinhou aqui em cima, ele, quando tiver o meu chip na posição aberta, não vai alinhar perfeitamente aqui o meu chip. E isso pode acontecer assim por uma série de razões, tá? Geralmente, inclusive, é você mesmo que faz esse tipo de problema, por causa de acidentes de percurso, tá? Por exemplo, você pode estar andando com o pitô na empresa, tal, aí alguém te chama, fulano, você vem, pá, bateu aqui esse posicionador na parede. Se você bate aqui, talvez dê uma pancada no meu posicionador, levinha, uma pancada, e ele já deu uma mexidinha com relação aqui à vareta. Então isso aqui já gerou um leve desalinhamento. Uma outra situação que também acontece com bastante frequência é você vir aqui com o pitô, deixa eu fazer certinho, se você vier aqui com o pitô, na hora da instalação, certo? Você vem aqui, instala ele no seu TAP, pá, inserir o pitô na tubulação, pá, e aí você acha que você inseriu até o fundo. Isso acontece muito com alguns TAPs que tem problema de inserção, ele tá pegando um pouco. Você bate, beleza, inseriu até o fundo, mas não inseriu. Às vezes o TAP tá por aqui ainda, dentro do... desculpe. Às vezes o seu chip tá mais ou menos aqui dentro do seu TAP. E aí você vem aqui e coloca para abrir. Aí você vê, não tá abrindo direito, você força. Quando você força, o seu chip tá batendo aqui dentro do TAP e aí você está forçando você está forçando um desalinhamento. Então você força e acaba desalinhando o seu chip. Essa situação também acontece. E aí, claro, quando você voltar e estiver fazendo a medição bonitinho, o seu chip já não vai estar mais alinhado. Então, por causa de todos esses motivos aí que eu te falei, essas situações, esses acidentes que podem acontecer e é comum. Claro que nós temos que nos prevenir para que não aconteça, mas acontece. Inclusive comigo, de vez em quando, pode acontecer isso. Então, o que é o recomendado, então, para nós fazermos? Primeiro de tudo, antes de você fazer uma medição, você deve pegar o seu pitô e verificar o alinhamento de chip. Faça isso como um hábito, tá? Então, antes de eu fazer qualquer medição, abro o meu pitô, coloco os chips na posição aberta e vou verificar o alinhamento. Então, para verificar o alinhamento, você simplesmente vai alinhar a sua linha de visão com a haste aqui do pitô. Tem a haste aqui, ó, certo? Então, você alinha a sua vista com a haste. Quando você olhar certinho, bem alinhadinho, você vai ver metade, um pouquinho da haste à direita e um pouquinho da haste à esquerda, exatamente a mesma quantidade. Um dos seus olhos vai estar olhando um pouquinho da haste e o outro olho vai estar olhando o outro lado da haste, exatamente centrado. Beleza, perfeito. Alinhei a minha visão com a haste. E aí você vai olhar para o seu chip agora. O seu chip ele tem que estar com essa parte da lâmina mais afiada dele aqui, exatamente centrado. Metade para a esquerda, metade para a direita. Você vai ver que ele vai estar exatamente faceando aqui a sua visão. Inclusive, editor, adiciona aqui para mim uma foto de um chip perfeitamente alinhado, em que você colocou aqui a sua visão, alinhou com a haste e depois visualizou o chip perfeitamente alinhado. Se você olhar um chip desalinhado, ele não tem esse padrão. Você vai ver que o chip desalinhado, a lâmina dele vai estar torta. Então você vai estar enxergando mais um lado
do que o outro lado, tá? Coloque aqui, editor, para mim, essa foto, então, também de um chip desalinhado em que você vê mais um lado do que o outro. E agora nós vamos aprender o método prático para poder alinhar. Enfim, aprenderemos o passo a passo aqui para eu alinhar o meu posicionador na posição perfeita para ter o alinhamento perfeito do meu chip. Partindo agora então para a nossa mão na massa. Vamos lá. A única ferramenta que você vai precisar para fazer essa modificação aqui dos seus posicionadores é uma chavinha Allen, tá? Então, essa chave Allen você pega ali no seu estojinho lá com chaves e você vai selecionando uma a uma, vai dando uma olhada para ver se ela encaixa justamente aqui nesse parafuso do seu posicionador, tá? Então, no caso, essa chave Allen, ela encaixa certinho aqui e é para esse parafusinho aqui que nós vamos precisar. Então, o procedimento que nós vamos fazer agora aqui é desparafusar esses parafusos, reposicionar o meu posicionador na posição mais adequada e depois colocar os parafusos novamente. Claro que para fazer isso é bom sempre confirmar que estamos alinhando o chip correto, tá? Então, eu vou fazer novamente aqui a minha verificação junto com vocês. Vamos olhar o primeiro chip, esse aqui, alinhei a minha haste e tô vendo que tá exatamente, olha, tá exatamente alinhado aqui. Quando eu alinho a haste, o chip fica certinho, perfeitamente alinhado. Agora, do outro lado, quando eu alinho perfeitamente a minha haste, o chip tá torto, estão vendo? Tá tortinho, tá levemente torto. Isso aqui já é um desvio bem prejudicial. Vocês veem que nessa posição que eu tô do meu chip, eu tô vendo muito mais este lado de cá. Olha, eu vejo essa face do meu chip e não vejo a face deste lado aqui. Então ele está desalinhado. Eu quero que ele fique exatamente centrado como este aqui, que está centradinho, olha lá, perfeitamente. Então eu já sei que é este aqui do meu lado direito, este aqui que está desalinhado. E aí o que eu vou fazer? Vou seguir. Esse aqui é o chip do lado direito desalinhado, vou seguir todo o corpo do pitô e agora eu sei que é esse posicionador aqui que eu tenho que mexer. Posicionador do lado direito, tá? Então, guardei isso na minha memória e agora eu sei que é este chip que está com problema desalinhado e é este posicionador aqui que eu tenho que mexer. Ótimo. Então, o procedimento é bem simples. Venho aqui e vou, primeiro de tudo, retirar esses parafusos aqui, tá? Então eu vou retirar os parafusos que estão fixando o meu posicionador. Dessa forma eu vou poder modificar a minha posição dele. Então venho aqui, vou retirar os parafusos. Bem facinho. Opa! Já tirei aqui um parafuso, tá? Deixar ele aqui em cima. Deixar aqui na frente. E vou retirar o outro parafuso. Pronto, perfeito. Então, agora o meu posicionador já está sem os dois parafusos. Agora, se você puder notar, você vai ver que o seu posicionador, talvez ele vai se mover independente da minha vareta. Então tá aqui o posicionador e aqui está a vareta correspondente. O posicionador ele é feito para mudar a posição da minha vareta. Então, se eu tirei o parafuso, ele não está mais apegado ali, ele não está mais pegado na minha vareta. Então, se eu mudar a posição aqui, ele talvez vai mover independente da minha vareta. Se você ainda tiver com o posicionador movendo junto com a vareta, você pode inclusive
tentar dar uma liberada um pouco aqui. Às vezes ele fica um pouco travado, tá? Pode pegar uma chavinha de fenda, de leve. Deixa eu ver se eu pego até minha régua aqui. Vou tentar dar uma abridinha, tá? Dar uma abridinha aqui para ele ficar mais frouxinho. Tá, beleza. Depois dessa abridinha aqui, você já vai perceber que o seu posicionador pode então se mover independente da sua vareta. É isso que nós estamos procurando, tá? Tá gostando desse vídeo aqui? Pois é, eu também tô curtindo fazer esse vídeo para vocês e principalmente porque isso aqui é um aspecto técnico específico que não tem nos manuais. Você nunca deve ter visto isso aqui em lugar nenhum e só existe aí nos melhores professores. Eu, como vocês já devem saber, tenho um curso específico que eu ensino pitometria para os seus pitometristas aí na sua empresa, tá? Aí para os seus funcionários. Então, se você estiver interessado em conhecer aspectos assim específicos de pitometria, link tá na descrição, tá? Para contratar aí comigo, eu mesmo vou aí, um curso com todo carinho e ensino para você na sua empresa. Continuando o nosso passo a passo, agora que vem o pulo do gato, tá? Para você fazer o alinhamento. Então, o que nós temos que fazer? Temos que garantir que esse chip vai estar alinhado e a posição perfeita do seu posicionador. A maneira ideal de se fazer isso é colocando o meu chip na posição aberta, 100% alinhado. Então, eu vou estar sempre de olho aqui no meu alinhamento. Então agora está desalinhado, tá? E vou aqui mudar a posição da minha vareta, vou girando ela até alinhar lá o meu chip. Para fazer isso de uma maneira mais fácil, eu posso usar um paninho, tá? Essa aqui é uma flanelinha bem velha, quanto mais velha melhor, na verdade, porque ele te dá um bom atrito aqui para você pegar. Você pega com a própria mão, você pode fazer esse ajuste, tá? Então eu vou aqui, dou uma alinhadinha e olho para ver se alinhou. Alinho mais um pouquinho, ver se alinhou. Dou mais uma giradinha, ver se alinhou, até eu chegar na posição perfeita. Ótimo, olha só. Que beleza. Então, eu venho aqui e vou girando. Seguro só na vareta e vou girando a posição da vareta até alinhar perfeitinho o meu chip aqui do outro lado, tá? Então, só para mostrar para vocês rapidinho, para comprovar. Então, aqui eu tô com, aqui eu tô com um chip alinhado, que foi o chip que eu alinhei, e o outro chip também está alinhado. Olha que legal. Tente fazer isso da melhor maneira possível, tá? Com o chip o mais alinhado possível. Como o meu posicionador não estava na posição certinha, então agora provavelmente o seu posicionador não vai estar aqui na posição 100% aberta, tá? Então o que você tem que fazer? Você tem que segurar a vareta nessa posição. Então agora eu estou travado, a vareta não vai mexer. A vareta está 100% na posição aberta. E vou mexer a posição agora do meu posicionador. Vou ajustar. Vou tirar essa diferença. Pronto. Vou bater até encostar 100% na posição aberta, tá? Ele vai travar onde? Ele vai terminar o movimento aqui, na trava. Quando o posicionador encostar lá na trava, significa que ele chegou na posição aberta e eu tirei esse probleminha de ângulo, tá? Que eu tinha ali. E, logicamente, depois que você fez isso, confira o que você fez, tá? Que pode ter dado uma mexidinha na vareta. Isso aqui demanda um pouquinho de prática, mas quando você está bem, com bastante prática, você faz isso aí rapidinho. Então você vem aqui, olha, no meu caso eu já fiz perfeitinho, tá? Mas vou exemplificar no caso se você não tivesse. Então você viria aqui de novo e alinharia. Perfeito. Beleza, alinhei. Vem de novo lá. Segura a vareta. Segura a vareta e bate no posicionador até ficar na posição aberta. Pronto. Tá na posição aberta. Conferir. Alinhadinho.
alinhadinho dos dois lados, ó, alinhadinho. E agora tá alinhado e o meu posicionador está na posição aberta, perfeitamente. A única coisa que você tem que fazer agora é manter tudo exatamente como está e colocar novamente os parafusos de fixação, tá? Aqui nessa parte específica eu tenho uma ressalva a te fazer. Às vezes quando você está mexendo aqui com a posição do posicionador, o seu posicionador ele pode subir para cima da vareta ou descer, tá? Isso aqui pode te dificultar um pouquinho quando você fizer aqui abertura e fechamento da sua trava. Então, o que eu recomendo para você? Troque, faça essa mudança de posicionamento, um posicionador de cada vez. E aí você verifique depois o alinhamento dos dois posicionadores. Ó, no caso, deixa eu ver se eu consigo mostrar para vocês. Ó. Tem um posicionador e o outro. Você vê que o posicionador que eu mexi, ele subiu um pouquinho, tá? Aqui, vamos dizer, 1 milímetro. Isso aqui já é suficiente para te dar um pouquinho de problema, tá? Então, nós podemos dar uma batidinha para ele voltar um pouquinho mais para baixo. Pronto. Aê! Então agora ele está bem justo aqui embaixo e você tem que verificar também que esse espaçador está bem frouxo, tá? Tá um pouquinho frouxinho. Então o espaçador está frouxo, o meu posicionador não está nem muito encostado no meu espaçador aqui e nem muito para cima também. Ele fica exatamente numa posição muito boa aqui para poder fazer a operação com a minha trava, tá? Então, depois que você assegurou, primeiro, que a posição do meu chip está alinhada, o meu posicionador está perfeito na posição aberta e também a altura dele está adequada, você vai ver. Você repara muito bem essa posição aqui da altura também com o outro posicionador que você não mexeu, tá? Então verificou essas duas coisas, posição do chip está ali aberta, o meu posicionador está na posição aberta, 100%, a altura está adequada, eu venho aqui e posso recolocar os meus parafusos, tá? Então venho aqui, coloco um, coloco o outro e vou fechar os meus parafusos com a minha chavinha Allen. Quando você estiver fechando aqui o parafuso com a chave Allen, não precisa apertar muito forte, tá? Você vai apertar levemente aqui. Quando você sentiu, deu um aperto leve, um apertinho assim, deu um aperto leve, pronto. Travou um pouquinho, já para. Não precisa apertar muito forte, tá? Deu um apertinho leve, já para, pronto. Por que isso é importante? Se você apertar muito isso aqui, ele vai pressionar a sua vareta e pode até quebrar a sua vareta. Estou dizendo isso porque eu já fiz isso e já quebrei. Então, por favor, só dá um apertinho. Quando ele der um apertinho aqui, pronto, tá segurado. Esse apertinho já é suficiente para eu estar conduzindo, o meu posicionador está conduzindo a minha vareta. E aí, para você terminar todo o processo, é bom sempre conferir, tá? Nós estamos buscando aqui o alinhamento perfeito. Então faça a conferência. Coloque o seu posicionador na posição aberta e confira. Olha aqui se está exatamente alinhado como você queria. Perfeito, está alinhado. Está na posição aberta, está alinhado exatamente e também a minha operação com a minha trava está funcionando. Consigo travar aqui, destravar, fechar o meu chip, travar a trava novamente, tá? Tranquilo, tá? A operação perfeita aqui da trava, posso abrir de novo, abrir os chips e vai estar perfeito, tá? Então, isso aqui que nós esperamos.
Claro que para você pode demorar um pouquinho, para você ganhar um pouquinho de proficiência nisso aqui, na altura ali do seu posicionador, para não ficar muito em cima, nem muito embaixo, para ficar ali nessa regulagem certinha. Mas garanta aí que na primeira vez que você for fazer, você já vai dar uma ajustadinha e já vai funcionar, tá? Se você tiver alguma dificuldade de fazer isso daqui e tal, você pode inclusive dar uma ligada lá na Mecaltec, que eles ajudam, inclusive, ele te dá algumas direções, tá bom? Inclusive, se você não conseguir fazer isso de jeito nenhum, o meu pitô tá torto, eu não consigo fazer isso, coisa que eu duvido, eu acredito muito em você que você vai fazer, mas se você realmente não quer se envolver com nada disso, não conseguir fazer, também tem a opção, você pode mandar o seu pitô para a Mecaltec e eles também fazem esse alinhamento para você, tá? Era essa aqui a metodologia. E agora nos encaminhamos para o final do nosso vídeo, a nossa finalização. E também, muito especial, não apenas a finalização deste vídeo, mas também a finalização de toda a primeira temporada aqui da nossa playlist Pitometria Além do Manual. Vou dizer para vocês, foi um prazer estar aqui servindo, providenciando a vocês os melhores conhecimentos possíveis da área da pitometria e muito obrigado a todos vocês que acompanharam aqui toda a playlist Pitometria Além do Manual. Se você chegou aqui no final dessa playlist, você é uma pessoa muito especial. Uma última vez então, não esqueça de deixar o like aqui nesse vídeo e coloque um comentário, tá? Um comentário, o que você achou desse vídeo, o que você achou de toda a nossa playlist da Pitometria Além do Manual. Se você gostou, se você não gostou, o que você espera de futuras temporadas aqui do nosso canal. E é isso, muito obrigado, fico até um pouco emocionado aqui de ter feito todo esse trabalho para vocês e espero vocês na próxima temporada. Até mais!